Olha aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma grande amiga, com a nutricionista Angelita Cunha. Ela na verdade valida as orientações nutricionais do GPS. E será muito bacana esse bate-papo para que vocês entendam um pouquinho melhor a importância de seguir as orientações nutricionais. Não precisa ser radical em dietas radicais, e com a orientação, certamente você conseguirá levar isso como um hábito para a sua vida, para o seu dia a dia. Angelita, é um prazer recebê-la e com certeza você dará hoje boas orientações sobre o programa do GPS, sobre a parte nutricional do programa GPS. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse novo projeto. Como sempre, você inovando nos projetos aí para ajudar todos que precisam. E no que puder colaborar, estou aqui para isso. Bom, agora, logo após essa apresentação, Angelita, eu gostaria que você falasse sobre o primeiro item do GPS, das orientações nutricionais, que é a ida ao supermercado. O que você diz sobre a importância dessa ida ao supermercado? Com certeza, né? A ida ao supermercado é para que a pessoa adquira os alimentos que no programa ajudem a ser mais, no dia a dia dela consumido, alimentos mais saudáveis, que ela faça consumo de alimentos mais saudáveis. Então, é olhar rótulo dos alimentos, é selecionar mais alimentos integrais, aqueles que têm menos teor de gordura, um consumo de maior quantidade de verdura, legumes e frutas, enfim. E uma dica importante, nunca vá ao supermercado com fome, porque o ir ao supermercado com fome, com certeza a gente acaba sempre levando uma ou outra coisa que não deve ser consumida no dia a dia. Costumo falar que nada é proibido, mas que no dia a dia a gente tem que fazer uma opção por alimentos mais saudáveis. Angelita, é o segundo item agora, a segunda orientação nutricional do GPS. O que você diz sobre os intervalos entre as refeições? Qual a importância de nós termos aí os intervalos reduzidos? Eu digo assim, na verdade, a pessoa que precisa perder peso, que ela está com o peso realmente bastante acima, ela não deve ficar muito tempo sem comer. Por quê? Porque ao ficar muito tempo sem comer, existe uma possibilidade maior dela ter uma queda de glicemia, que o açúcar do sangue caia e ela chegue numa próxima refeição, devido a isso, com muita fome e não consiga cumprir aquilo que foi determinado para ela naquela refeição ou que ela mesma se predispôs a fazer naquela refeição. Então, evite ficar tempos prolongados. Não precisa ser estritamente 3 horas, mas no máximo 3, 4 horas de período entre uma refeição e outra. Angelita, vamos falar agora do terceiro item, da terceira orientação nutricional, que são sobre os excessos de gorduras, de frituras e de doces. O que você diz a respeito disso para que a pessoa possa entender que não é proibido, mas que sim, ela precisa ter uma redução dos excessos? De uma maneira geral, eu falo que nada é proibido na tua alimentação, mas certos alimentos realmente eles têm um fator de peso muito grande na obesidade, nos distúrbios de saúde, quando a gente fala. E dentre esses alimentos, hoje é comprovado o excesso de açúcar. Então, evite o consumo excessivo de doce. Não é que você não vai comer doce nunca mais, mas você tem que diminuir os excessos de frituras. Por que as frituras? Porque a fritura, ela acaba na temperatura do óleo para fritar, degradando muito ácido graxo, que isso que é prejudicial para a parte cardíaca que a gente fala. Não é só a parte calórica, que realmente é um valor calórico muito maior, mas também essa parte de saúde da parte cardíaca. Bebida alcoólica porque é rapidamente absorvida pelo nosso organismo, metabolizado no fígado como glicose, então é um combustível altíssimo, né, a nível de energia, de caloria e de depósito de gordura, né? Refrigerante, porque a gente sabe o mal que faz, o refrigerante
fora ser os que têm açúcar, uma quantidade muito grande de açúcar, os que não têm, a gente fala que só tem coisa ruim, porque nem açúcar não tem, então acaba mesmo mexendo com neurotransmissores e outros fatores importantes para a saúde, né? Então, e os conservantes, alimentos muito ricos em conservantes, corantes, também não são bons para a saúde. Então, não é que não vai se consumir, mas tem que limitar e reduzir bastante esses alimentos, mesmo numa alimentação saudável. Angelita, vamos falar um pouquinho agora sobre a importância da hidratação no dia a dia das pessoas, a quantidade de água ingerida e a importância disso no metabolismo. A água, sim, é um fator fundamental. Se a gente for ver e estudar, a água está presente em todas as reações metabólicas do nosso organismo. A gente às vezes pensa na água só como fator renal, não. Todas as enzimas, produção de enzimas, o metabolismo de uma maneira geral, ele é baseado muito em água. Então nós precisamos de ter um consumo, uma hidratação diária suficiente para atender todo esse metabolismo, porque aí nós vamos ter um metabolismo mais acelerado, mais disposto, mais reativo a tudo que nós precisamos no dia a dia. Então isso é muito importante. E o fator, quem bebe mais água também tem menos fome. O centro da fome e da sede é um do lado do outro no cérebro. Às vezes a pessoa vai procurar comida porque ela não está acostumada a beber água e ela está aí com sede, mas ela não tem essa sensação de sede. Então, procure tomar mais água, que isso vai te ajudar bastante. Angelita, o item agora é o número 5 das orientações nutricionais e fala sobre a ingestão de mais quantidades de frutas, verduras e legumes. O que você vai dizer sobre esse item para nós? Legumes, verduras e frutas são os maiores doadores de sais minerais e algumas vitaminas para o nosso metabolismo. Fibras também, né? Mas quando você consome mais verdura, legumes e frutas, o fator deles doarem mais nutrientes para o nosso metabolismo faz com que nosso metabolismo fique mais acelerado. Quem não come quase legume, verdura e fruta, a verdade é que o metabolismo, com o passar do tempo, vai ficando muito lento, muito preguiçoso pela deficiência de nutrientes. Então nós vemos às vezes pessoas obesas grandes que, por deficiência de nutrientes, por não consumir quase esse tipo de alimento, acabam prejudicando mais ainda o metabolismo e fazendo com que ele tenha um metabolismo mais lento do que as pessoas que consomem esse tipo de alimento, né? É fator preventivo de colesterol, de várias outras patologias, né? Então é muito importante mesmo, para que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável e mais qualidade. Angelita, agora é o item que nós vamos mexer com muita gente, sobre o churrasquinho do final de semana. Fala para nós qual é a importância da ingestão de carnes menos gordurosas. Isso está no 6º item de orientação nutricional do GPS. Primeiro, o consumo de carne de boi, de frango, peixe, né? A gente fala os alimentos proteicos de carne. E procurar consumir os que tenham menor quantidade de gordura. Então, na carne vermelha, consumir mais coxão mole, patinho, né? Todos sem aparas de gordura, né? Coxão duro, lagarto, são todas carnes, né? Que são mais magras. Eu falo que não é proibido consumir um churrasco, né? Para os que gostam de churrasco, mas tem que limitar um pouco a quantidade de vezes que consome. Então, eu como churrasco todo final de semana. Não, espaça um pouco mais, né? A cada 3 semanas vou comer uma carne num churrasco, mas não de rotina, até porque faz mal, né? Carne de frango, procurar usar os pedaços, mas sem a gordura da pele, que tem mais colesterol mesmo. Peixe, procurar consumir pelo menos uma vez por semana, isso já é muito importante, né? Porque o peixe é fonte de nutrientes importantes, não só da proteína, mas cálcio e outros nutrientes. Sardinha, anchova com ômega 3, né? Então é importante. Depois vem
Falam para mim às vezes carne de porco. Se for uma carne de porco magra, feita cozida ou grelhadinha, não tem problema, é uma carne saudável também que pode ser consumida. E o principal, qualquer carne que você for preparar, evita o processo de mergulhar no óleo. Ela pode ser assada, cozida, grelhada, evita o processo de mergulhar no óleo. Que esse não é que não pode comer nunca, mas tem que ser também mais espaçado. Sucos e frutas antes da atividade física. Isso está no 7º item de orientação nutricional. Diz para nós aí quais são as suas considerações. Você tem que consumir uma fonte, né, que te dê energia, um alimento fonte de energia antes de qualquer treino. Quer seja uma caminhada, uma corrida, uma bike. É lógico que o tipo de alimento que você vai consumir, a quantidade, depende do nível e da intensidade, do tipo de treino que você vai fazer. Mas isso é fator fundamental. Você tem que dar energia para o teu organismo para que ele possa cumprir bem aquela atividade que você se propõe. Então, as frutas atendem muito bem. Quero chamar a atenção realmente para a banana é assim, uma das frutas realmente primordiais e é muito legal. Os sucos, e aí a gente pode usar os sucos normais, de fruta natural, de polpa de fruta, ou os sucos verdes adicionados já de legumes e verduras que hoje são tão usados e que realmente tem um fator muito bom, porque você agrega muito nutriente nesses sucos que te dão mais energia mesmo, né? Associar junto à fruta, então, uma colher de aveia em flocos ou farelo, ou mesmo no suco que você vai fazer, uma colher de aveia, porque é tão legal também para a parte cardíaca, com benefícios muito importantes, né? Eu falo que tem alguns alimentos que são, assim, funcionais mesmo a nível orgânico. Então, procure sempre fazer essa refeição antes de você se dispor a fazer o teu treino. Olha só, muita gente acredita que passar fome é uma ótima opção para emagrecer. E não é bem assim. Na verdade, a orientação ela é outra, não é, Angelita? Hoje está comprovado que as dietas restritivas não funcionam. A pessoa consegue fazer por alguns dias e depois ela desiste. Então, o que funciona é reprogramar sua alimentação diária para uma coisa que atenda a sua necessidade básica, essencial, e que você não precise passar fome, porque se você passar fome na outra refeição você vai querer comer tudo que você não comeu até agora e mais um pouco, por isso é que não funciona. Então, tô com fome, faça opção por lanches ou preparações inteligentes, né? Um suco verde, uma fruta, né? Enfim, existem várias disposições que nós podemos fazer durante os intervalos ou mesmo na refeição que vai ajudar você a emagrecer, a conseguir ter mais energia para o teu dia a dia e com isso melhorar bastante a qualidade de vida sua. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do doce, logo após as principais refeições. É o 9º item de orientação do GPS. Ninguém consegue ficar sem comer doce, principalmente as mulheres, porque os nossos hormônios femininos não ajudam mesmo, né? Por ter muita alteração hormonal no ciclo mensal da mulher. Mas tem que diminuir. E após uma refeição de almoço ou do jantar, na verdade vai estimular mais ainda a produção de insulina, né? Fazendo um pico de insulina para uma absorção maior e um depósito maior de tudo aquilo que foi ingerido. Deve ser reduzido mesmo. A gente sabe hoje de vários fatores que o açúcar em excesso é prejudicial à saúde, né? Inclusive trazendo um envelhecimento maior para as células, com muito mais rapidez, né? Um envelhecimento precoce celular. Então deve ser reduzido mesmo. Angelita, chegamos ao 10º item das orientações nutricionais do GPS. Eu gostaria de ouvir sobre a importância das fibras e dos cereais na composição nutricional diária de cada participante, de cada pessoa que escolha a viver o GPS e melhorar a sua qualidade de vida e também a emagrecer.
Não só das fibras, como uma maneira geral, mas eu falo que os alimentos integrais, eles trazem muito benefício para o nosso metabolismo, né? Por quê? Porque os alimentos integrais têm mais fibras, porque os alimentos integrais têm mais vitaminas, principalmente do complexo B, que a gente tem bastante deficiência de vitamina do complexo B, e eles têm um índice glicêmico menor. O que quer dizer isso? Eles não fazem com que o teu organismo, ao você consumir, como a absorção deles é lenta, eles não fazem com que tenha um pico de produção de insulina. E esse pico de produção de insulina leva a mais depósito de gordura. Então, como a absorção é lenta, não produz tanta insulina, então não faz pico de glicemia e não faz pico de insulina. Isso para o metabolismo, e aí esse fator é o fator mais importante que eu considero no emagrecimento, porque quando você diminui o nível de insulina, você abre a porta para queima de gordura. Não existe queima de gordura com níveis altos de insulina. Por isso que para quem quer emagrecer, diminuir doce, que produz muita insulina, comer alimentos integrais, que produz menos insulina, isso é fundamental, porque através do metabolismo, isso é metabólico, não é gostar ou não gostar. Eu sei que na nossa cultura nós não estamos acostumados muito a alimentos integrais, muitas pessoas não estão acostumadas, mas faz muita diferença a nível de saúde realmente, pelo metabolismo de açúcar e insulina. Bom, então aqui esse bate-papo com a Angelita é sempre delicioso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e principalmente das orientações dessa excelente profissional que hoje dividiu aqui os seus conhecimentos conosco. Angelita, muito obrigado. Será de grande importância essas orientações dentro do programa do GPS. Tá, eu que agradeço. Por poder participar desse programa que realmente eu avalio como um programa muito especial para atender todos aqueles que precisem de um acompanhamento, de uma atenção maior. Eu que agradeço. Obrigado, Angelita.